Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe também a sua família. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você. Você crê que Deus, Ele vai falar com você hoje? Sabe quando que Deus, Ele fala com a gente? Deus, Ele fala com a gente através da sua palavra. E eu creio que Deus, Ele vai falar com você. Assim como Deus, Ele falou com Josué. A Bíblia diz que Josué, Moisés, ele morreu. E Josué, ele ficou triste, ele ficou para baixo, ele ficou desanimado. E Deus chegou e falou com Josué. Porque Josué tinha que fazer o povo, ele atravessar o Jordão e continuar a obra. A obra não podia parar. A obra que Moisés, ele vinha fazendo, não podia parar. Moisés, ele morreu e ele entregou o cajado nas mãos de Josué. E Josué, ele foi escolhido para levar o povo a alcançar a terra prometida. E nós vamos ver aqui que Deus fala com Josué, para Josué não temer, não ter medo. Uma das coisas que atrapalha muito a vida das pessoas, a vida espiritual, é o medo. Pessoas que têm medo, ficam temendo. Uma coisa que Deus não quer que você tenha, que eu tenha, é medo. Você não pode ficar temendo. Ele chegou a dizer para Josué que Josué teria que ser forte, muito corajoso. Então, você não pode temer. Uma coisa é a parte de Deus. Deus, ele faz a sua parte, mas nós temos que fazer também a nossa parte. E nós não temos que temer. Quando a gente cremos em Deus, nós não temos que temer a situação. Não, você não tem que ficar com medo, temendo a situação, um problema financeiro, um problema familiar, um problema de saúde, por mais que você tenha. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando a pessoa fica temendo, ela fica com medo, Deus não pode trabalhar com ela. Tanto é que fala no livro de Apocalipse que Deus, ele não é com os tímidos, com os medrosos e com os covardes. Deus não é. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é crer, é confiar em Deus e não temer. Se eu fico temendo, com medo, como que Deus vai me honrar? Como que Deus vai me abençoar? E muitas das vezes a pessoa fica achando que Deus não é com ela, que ela não está vencendo é porque Deus não é com ela. Não, muitas das vezes é faltado você crer e você não temer. O medo atrapalha, a dúvida atrapalha, a insegurança atrapalha, a ansiedade atrapalha a fé, as preocupações a mesma coisa. A gente vai ver daqui a pouquinho. E nós vamos fazer essa oração na meia-noite. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida econômica, a sua vida financeira. Coloca aí o seu copo com água, prepara o seu copo com água e coloca o seu nome, o nome da sua família. E daqui a pouquinho a gente vai orar.
Nós vamos determinar a sua vitória. Mas você não pode ter medo. Você tem que ser guerreiro, guerreira. É isso que agrada a Deus. Agora eu quero convidar todos vocês que ainda não faz parte dessa corrente de oração. E no momento que você se inscrever aqui na nossa corrente de oração, eu creio que o Espírito Santo, ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. É só você clicar aí na palavra inscrever, você não paga nada, é gratuitamente. E você ativa o sininho, são todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, que é muito importante. E compartilhe esse vídeo na sua rede social, Facebook, no WhatsApp. E convida um amigo, uma amiga, um colega de trabalho para fazer parte com a gente dessa corrente de oração. Agora eu quero ler o livro de Josué, capítulo 1, olha o que diz aqui, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui a gente vê Deus falando com Moisés, aliás, com Josué. E aqui você vê claramente que Deus fala para Josué: não ter medo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus promete para todos nós. Uma coisa que Deus não quer é que você tenha medo. O medo atrapalha a vida da pessoa. O medo leva você ao sofrimento, à dor. Então, o medo atrapalha, a dúvida atrapalha. E o que nós temos que fazer? É crer, é confiar em Deus. A Bíblia diz que se te mostra fraco, no dia da tua angústia, tua força é pequena. Se você está passando por um problema, seja forte. Seja uma guerreira, um guerreiro. Creia. Deus é com você. Faça a sua parte, que Deus já fazia dele. Aliás, Deus já fez a dele. Então, não temas o problema. Não temas a dificuldade. Não temas as dívidas. Não temas esse problema de saúde. Não tenha medo. Por mais que o medo venha, por mais que os maus pensamentos venham. Tem gente que ela está deprimida, angustiada, com depressão, porque ela fica temendo as coisas. Tem gente que tem medo de tudo, medo de morrer, medo das coisas dar errado para ela. E o mal, ele acaba prevalecendo quando você fica temendo. Não, creia, Deus é com você, vai dar tudo certo.
Creia no poder de Deus. A gente vai orar agora. E eu vou fazer a oração. Eu creio que Deus vai te dar vitória. Então não temas a nada. Creia que vai dar tudo certo. Deus vai libertar o seu familiar. Deus vai abençoar o seu casamento, a sua esposa. Deus vai abrir a porta de emprego para você. Deus, Ele está na frente de tudo, de todos. Deus, Ele é Deus. Nós vamos orar agora. E assim como Deus falou que... Assim como Deus foi com Moisés e foi com Josué, Deus, Ele é com a gente. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, não deixa, meu Pai, a gente temer situações. Não deixa a gente ter medo. O medo impede da pessoa vencer. O medo impede da pessoa conquistar. Quantas pessoas têm medo de abrir o seu próprio negócio? Quantas pessoas têm medo, meu Pai? E elas ficam deprimidas, angustiadas, com medo. Tem gente que ela tem medo de tudo. Tem gente que ela tem medo de dormir no escuro, tem medo de ficar sozinho. Vence o medo. Crê em Deus, confia em Deus, Deus é com você. Tem momentos nas nossas vidas que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser forte. Não aceita sentimentos nenhum, pensamentos negativos nenhum. O mal trabalha para enfraquecer a sua fé. O mal trabalha para fazer você desistir. Quantas pessoas que perderam o trabalho porque tiveram medo de sair de casa, ficou pensando que ia acontecer alguma coisa com ela na rua e ela não foi trabalhar ou não consegue trabalhar. E nós temos que vencer tudo que aparecer no nosso caminho. Temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Creia no poder de Deus. Deus não vai deixar mal nenhum chegar à tua tenda, à tua casa. Deus não vai deixar mal nenhum acontecer com você. Muito pelo contrário, 1000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingida ou atingido. Deus, Ele vai abrir as portas para você. Creia no poder de Deus. Creia que Deus é contigo. Ele é o Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos prospera e também que nos salva. Deus, Ele disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas. Não temas, não tenha medo. Você vai vencer. Você vai conquistar. Você vai pagar suas contas, suas dívidas. Se as coisas estavam dando errada para você, vai passar a dar certo. Mas não tenha medo. Encara o problema. Encara a dificuldade. Tenha fé em Deus. Confie em Deus. De repente o mal, ele tem te oprimido de noite. Você tem medo de dormir à noite, tem insônia. E o mal, ele acaba prevalecendo, porque você acaba tendo fraquezas, medo. Não. Creia no poder de Deus. Deus, Ele é contigo. Você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Assim como Deus foi com Moisés e Josué, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é com a sua família. É Deus que abençoa o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos. É Deus que abençoa a sua empresa, o seu comércio, sua loja. É Deus que abençoa a sua saúde. Ele está no controle de tudo. É Ele quem frustra os planos, projetos do diabo
de contra nossas vidas. Levanta a sua cabeça e creia. Fica firme nessa corrente de oração com a gente. Deus é poderoso. Deus, ele é maravilhoso, magnífico, soberano, grandioso. Receba força, receba paz, receba certeza de que Deus é contigo. Meu Pai, assim como o Senhor foi com Josué, meu Pai, seja com essa corrente, seja com esse meu irmão, com essa minha irmã. Se o mal estava prevalecendo, não vai prevalecer mais, porque o Senhor te chamou, Ele te escolheu. Mas você não pode ser tímida, covarde, você não pode temer. Tem que ser corajoso, corajosa. Confie em Deus. Já deu tudo certo. De repente você tem tanto medo das coisas que você vive oprimida, chorando, triste, para baixo. Levante a cabeça. Deus, ele é com você. Creia no poder de Deus. Meu Deus, consagra agora este copo com água. Quando ela beber, meu Pai, que ela receba a força, o Espírito do Senhor, e que ela seja abençoada. Tira dele e dela todo medo, toda incerteza, toda insegurança, toda ansiedade, preocupações. Já deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu entrego essa corrente de oração nas tuas mãos. E se ela não é inscrita aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho do São Todos. Eu quero desejar para você um forte abraço, carinhoso, e eu te espero aqui às 6 da manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, uma ótima noite para todos nós, em nome do Senhor Jesus.